como sempre. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 até o 7. Lucas 15, versículos 1 ao 7. Uma parábola que você já conhece, parábola da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 7. A gente não costuma estudar uma parábola num estudo só. A gente tenta caminhar passo a passo nas parábolas, para quem está chegando. E às vezes demora 2, 3, 4 estudos, às vezes algumas parábolas foi mais de 2 meses de estudo, porque eram parábolas maiores e com mais recursos e mais detalhes, né? Mas a gente vai andando no ritmo que for necessário, né? A gente não quer correr, porque o nosso propósito não é estudar superficialmente as parábolas, mas é entendê-la mais profundamente. Então, hoje nós vamos começar, e aí a gente não tem data para terminar cada parábola. Essa parábola é um pouquinho menor, então provavelmente, eu acho que 2, 3 estudos a gente encerra ela. Vamos ver. Então, Lucas 15, versículo 1 ao 7 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sob os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta noite, ó Pai, tão deliciosa que o Senhor nos deu, quando podemos nos reunir com pessoas aqui da igreja, pessoas de outras cidades, pessoas de outro país, Pai, que bênção! E podemos estar compartilhando juntos da palavra do Senhor, que é viva, é eficaz, é poderosa. Ó Deus, que bênção! Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus, eu clamo que o Senhor venha abrir a nossa mente e coração, para que possamos compreender essa palavra com a profundidade, ó Pai, que toque a nossa alma, que mude a nossa vida, que transforme o nosso caráter, porque não queremos ser meramente aprendizes da Tua palavra, mas precisamos ser praticantes dela. Ela não pode ser apenas a palavra do Senhor, mas tem que ser a palavra que tome a nossa vida, que se torne a nossa constituição, a nossa natureza, e precisamos ser transformados por ela. Clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos continuar falando de amor. Os irmãos se lembram que as nossas duas últimas parábolas falavam sobre amor, né? Nós falamos sobre amar a Deus na parábola dos 2 devedores, a parábola que Jesus contou quando aquela mulher lavou seus pés, e falamos também sobre amor ao próximo, quando falamos sobre a parábola do credor incompassivo, né? Sobre perdão e essas coisas assim. Hoje nós vamos falar sobre amor expresso de uma outra maneira que a gente vai ver depois. Só antes da gente continuar, aqui no meu computador está dando um sinal de internet instável. Então, se por acaso ficar travando para os irmãos, né, aí tem das duas uma. Se for para uma pessoa, pode ser a sua internet, não a minha.
Mas se começa a travar para todo mundo, é a minha internet, aí não tem sentido a gente continuar. Então, não esqueçam de me avisar se por acaso começa a travar e os irmãos não conseguirem compreender o estudo. Fechando parênteses, vamos continuar. Né? Então, essa parábola continua falando sobre amor, conforme as outras parábolas que a gente estudou. E essa é uma parábola que a gente conhece, é daquele tipo de parábola que a gente conhece desde criança. Quem nasceu num lar evangélico certamente aprendeu essa parábola quando criança. As tias da IBD ensinando na minha época, com toda a tecnologia da minha época, com flanelógrafo, né? As tias usavam flanelógrafos com aqueles bichinhos, né? Para ensinar a gente sobre a parábola da ovelha perdida, como o pastor buscou a ovelha. A gente gostava disso quando criança. E até hoje a gente gosta dessa parábola, que é uma parábola muito fofinha, né? E a gente tem até músicas que cantam, que falam a respeito disso. A dona Marlene se lembra da época dela, que ela era um 100 ovelhas, né, dona Marlene? A senhora lembra dessa música? Então, é uma parábola que a gente ouve constantemente. E logo que a gente olha para essa parábola, ou ouve essa parábola, logo a gente pensa a respeito do amor de Deus, né? O amor de Deus por nós. A gente pensa de como Deus cuida de nós, que somos as suas ovelhas, como ele nos busca, ele trata da gente, como o Senhor nos protege no aprisco, nos deixa bem guardadinho no aprisco, para que ninguém possa, que o lobo o lobo maior é de outra história, mas para que os lobos não nos peguem, né? Como Deus busca o crente que está desviado, né? Nessa visão de que nós somos os crentes que estão na igreja firme são os 99, né? Que fica no aprisco, e o crente que se desvia é essa uma ovelha que se perdeu. E essas nossas interpretações dessa parábola nos mostra como uma parábola tão fácil e conhecida pode ser tão mal interpretada, ou pelo menos interpretada superficialmente. Porque nada disso que a gente falou tem a ver com o que, de fato, essa parábola ensina, por incrível que pareça, né? Na verdade, algumas dessas coisas a gente pode colocar como ensinos secundários da parábola, né? Mas não é a sua questão principal. E outra coisa que eu disse, por exemplo, não tem nada a ver de fato é uma heresia. Você falar que nós somos os 99 que ficaram no aprisco, não queira ser os 99, para falar a verdade. É muito ruim ser esses 99, né? E a gente vai entendendo depois o que eu quero dizer com tudo isso, né? Mas é muito importante que a gente abra a nossa mente e aprofunde para entender que aquilo que a gente acostumou a pensar quando criança, quando fomos ensinados a respeito da parábola da ovelha perdida, não é, de fato, o centro daquilo que Jesus quer nos ensinar. Certo? Essa não é a lição da parábola. Pode ser uma lição secundária, mas não é a lição da parábola. Então, eu quero usar isso como uma deixa para a gente relembrar, como a gente sempre faz no estudo de cada parábola, quando a gente está começando cada parábola, aquelas regras básicas, regras de ouro para a interpretação de parábolas. Na verdade, regras básicas que você pode usar para a interpretação de todos os textos bíblicos. Mas sempre vale a pena a gente recordar, para a gente nunca esquecer. E toda vez que você lê a Bíblia, abrir a Bíblia, para entender uma parábola ou estudar qualquer outro texto bíblico, isso está sempre reforçado na sua mente, né? Regras básicas para a gente estudar parábolas. São 4 regras básicas, né? A primeira delas é que a parábola diz o que Jesus queria dizer. É a primeira coisa. Então, se você não anotou ainda, anota isso. A parábola sempre diz o que Jesus queria dizer. Ela significa o que Jesus queria que ela significasse, né? E não aquilo que eu entendo da parábola.
É muito comum, por parábolas serem histórias, né, a gente ouvir pessoas pregando ou ensinando parábolas desse jeito, dizendo, olha, o que eu entendo dessa parábola é isso, o que eu entendo dessa parábola é aquilo. E, na verdade, não importa o que a gente entende dela. Não é isso que está em questão. O que, que nós entendemos dessa parábola? O que está em questão é o que Jesus quer dizer com ela. Porque a gente pode tirar lições maravilhosas de uma parábola que não são lições que Jesus quis ensinar. Certo? Pode ser até mesmo verdades bíblicas, mas verdades bíblicas que não são ensinadas naquela parábola. Então, o que, que essa parábola quer ensinar? O que ela quer dizer? Ela quer dizer exatamente o que Jesus quis dizer. O que isso significa? Isso significa que nós devemos tentar descobrir o que Jesus quis dizer com ela. E como que a gente descobre isso? Estudando a parábola. Né? Então, nenhuma parábola, apesar dela parecer ser uma historinha, então é fácil de ser contada e explicada, nenhuma parábola pode ser menosprezada. Ah, não, isso é uma história comum que eu ouço desde criança, é fácil falar sobre ela. Não, a gente tem que estudar cada uma das parábolas. Quando a gente quer aprender ou ensinar parábolas, a gente tem que estudar. Né? Estudar, por exemplo, o seu contexto, o contexto bíblico da parábola, né? Do que Jesus vinha falando, do que ele estava falando e quais são as palavras-chave, né? Fazer um estudo literário mesmo da parábola, analisar o contexto histórico também, né? O que essa parábola tem a ver, o que da cultura da época tem nessa parábola, o que estava acontecendo antes, o que estava acontecendo depois, né? Isso tudo nos ajuda a entender aquilo que Jesus está querendo nos ensinar. Então, a primeira coisa é, a parábola diz aquilo que Jesus queria dizer. Então, enquanto você não descobrir o que Jesus queria dizer, você não ensine ou não aprenda. Você continue estudando. Né? A segunda regra é que toda parábola tem uma mensagem central. E é a partir dessa mensagem central que você vai entender todas as outras mensagens que você pode tirar da parábola. Então, a parábola tal fala a respeito disso. Porque quando Jesus contou cada uma das parábolas, ele tinha um objetivo específico. Ele contou uma parábola com um propósito para ensinar uma mensagem. Então, a gente tem que descobrir qual é o centro da parábola. Né? Qual é o ensinamento principal? E a partir desse ensinamento principal, entender toda a parábola. A terceira coisa é que toda parábola tem que ser aplicada à vida. Ela não é apenas uma história para ser aprendida, é uma história para ser vivida. Então, mesmo que essa parábola tenha um contexto lá no passado, tem um contexto histórico, tem um contexto literário, tem uma mensagem principal para as pessoas daqueles dias, ela tem essa mesma mensagem para os nossos dias. Então, ela tem que ser aplicada aos nossos dias. E a quarta regra, para a gente não esquecer, nem tudo nas parábolas tem significado. Porque quando a gente quer dar significado a cada ponto da parábola, a gente pode criar uma heresia. Por exemplo, o que significa o número 99? 99 ovelhas. O que significa o número 99? Significa nada, é apenas um número aqui. Existe apenas uma relação de 99 para 1. Porque a relação 99, teoricamente, seria muito mais importante do que 1. Mas Jesus, nessa parábola, ele prioriza uma em detrimento das 99. Então, o número 99 não tem nenhum significado espiritual nessa parábola. Então, como eu vou saber se um elemento tem sentido ou não tem significado na parábola? É fácil, é só a gente estudar a parábola, entender a mensagem central. Então, eu costumo dizer que você tem que montar o cenário na sua mente, a historinha na sua mente, monta como se fosse uma pintura. E a partir do momento que essa pintura está pronta, você entende o que Jesus está querendo dizer. Então, muitos detalhes é apenas para compor a história e não tem, de fato, um ensino principal. Então, essas são 4 regras de ouro que, se a gente começar a treinar e estudar as parábolas olhando essas 4 regras,
cada dia a gente vai conseguindo abstrair, absorver mais do conteúdo da parábola das parábolas para a nossa vida. Ok? Então, vamos começar no contexto, né? Vai começar pelo começo, né? E eu queria que alguém lesse para mim de novo o versículo 1 e 2, que nós já lemos, mas só para recordar que a gente vai ficar nesses dois versículos hoje. Versículos 1 e 2. Fala um de cada vez. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Muito obrigado, Suzy. Tudo começa aí. Né? Vocês viram que essa não é a parábola, isso é o que aconteceu antes da parábola. Né? Ainda não é a parábola. Essa é uma das parábolas que o contexto anterior imediato, faz toda a diferença na interpretação da parábola. E é por isso que a gente vai começar com ele. Se você começar logo da parábola, você não vai entender a parábola. Então, esses dois versículos que narram o que aconteceu antes de Jesus contar a parábola, vai fazer todo sentido para a gente entender a parábola lá na frente, e aí você vai perceber que, na verdade, não é uma parábola tão simplesinha assim, tão infantil assim, que fala de um pastor que cuida de ovelhinhas, né? É uma parábola muito dura, inclusive, né? É uma parábola extremamente, ela é extremamente afrontosa para os fariseus, e ela confronta a nossa vida e nos ordena atitudes. A gente vai ver isso não hoje, mas é só para você entender como esse iniciozinho de 2 versículos faz todo sentido para depois a gente entender a parábola. Então, tudo começa com uma refeição, é o que a gente viu ali. O versículo 2 fala que Jesus estava recebendo pessoas para uma refeição, e são os fariseus que dizem isso. Jesus está recebendo pessoas para a refeição. E o fato deles dizerem Jesus está recebendo é uma ideia de ele ser o anfitrião do jantar, e a gente já viu parábolas aqui onde Jesus estava comendo na casa de alguém, mas então tudo mostra que toda essa história onde a parábola é contada acontece num ambiente onde Jesus estava morando. É uma casa onde Jesus estava morando, ou era uma casa alugada, ou uma casa de alguém que Jesus estava passando alguns dias ali, quando Jesus entrava numa casa, ele já era o senhor daquela casa, alguma coisa assim, mas provavelmente uma casa alugada ou uma casa cedida para que Jesus pudesse morar por alguns dias, onde ele estava, naquela região ali da Galileia, onde ele estava exercendo o seu ministério. Então, você imagina, Jesus está na casa dele, certo? Ele está na casa dele e está recebendo pessoas para comer com ele. E esse jantar, ele não termina bem, porque os fariseus reclamam dos convidados de Jesus. Eles dizem que Jesus estava comendo com pecadores. E a treta aqui é muito mais séria do que parece. Ela monta um cenário bem pesado para a parábola da ovelha perdida, né? Porque a briga aqui foi feia, porque nós temos que entender o significado de se receber pessoas para refeições na sociedade em que Jesus vivia. Nós, inclusive, já falamos sobre isso em outras parábolas. Era um contexto muito mais profundo do que a gente tem hoje. Para falar a verdade, se a gente for olhar no nosso contexto, geralmente a gente convida para comer na casa da gente pessoas com quem a gente tem afinidade. Eu não sei quantos aqui é acostumado a pegar estranho na rua e falar, vamos almoçar em casa. Né? De repente, não é questão de ação social, de amor ao próximo, você faça isso, né? Mas geralmente a gente não faz. A gente costuma fazer muito com estudante, né? Que está vindo, a gente ainda não conhece ele, é calor, está chegando, a gente chama, vamos almoçar lá em casa, para a gente conhecer. Mas ainda assim tem um certo
uma certa relação, né? A gente não costuma convidar estranhos para ir para a casa da gente, geralmente amigos, colegas, alguma coisa assim. Mas naqueles dias a coisa era muito mais séria do que é para nós, não é? Porque receber alguém na sua casa para se alimentar, ou assentar à mesa com alguém, compartilhar a comida com alguém, era uma das mais profundas manifestações de comunhão íntima em Israel. Sabe? Era uma manifestação profunda de comunhão. Era uma celebração do amor que unia aquelas pessoas. Era uma honraria dada para alguém. Se você convidasse alguém para ir para sua casa, você estava honrando aquela pessoa. Era um sinal de aceitação, você estava aceitando aquela pessoa. Era um ritual de entrega. Compartilhar a mesa significava muito mais do que compartilhar um alimento. Compartilhar a mesa era compartilhar vidas. E isso era muito sério para um judeu. Ele não convidava qualquer pessoa nunca para ir para a casa dele. E quando você chamava alguém para ir para comer na sua casa, tinha alguns rituais muito sérios para serem seguidos, né? Quando o convidado chegava, a primeira coisa que fazia era o próprio anfitrião ir à porta receber o seu convidado. E ele abria as portas da casa, beijava o convidado no rosto e fazia uma longa saudação para esse convidado, dizendo: Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos homens, Deus abençoe seu gado, Deus abençoe não sei o quê. Era um cumprimento de mais de 5 minutos, né? Rogando as bênçãos de Deus para aquela pessoa que estava entrando na sua casa. E aí você ungia a cabeça da pessoa, ungia os pés, e aí partia o pão e dava para essa pessoa, significando que você estava partindo o seu coração, certo? Você estava doando o seu coração. O seu coração e sua casa estavam abertos para aquelas pessoas. Então, era um ritual muito sério para o judeu, né? Para você ter uma ideia de como receber alguém para comer na sua casa era uma atitude tão séria, um judeu um pouco mais abastado, ele poderia alimentar na sua casa vários judeus mais pobres, mas ele nunca comia com eles. Ele não recebia aquelas pessoas e assentava com eles à mesa para comer com essas pessoas. Não, ele poderia alimentar uma multidão, mas ele não se assentaria com aquela multidão para alimentar, porque isso era restrito para as pessoas mais chegadas. Então, tenha isso em mente. Não é simplesmente um jantar. Era uma confraternização de coração. Era uma comunhão profunda. Era uma relação de intimidade, o que acontece aqui. E tem outro detalhe que torna esse jantar ainda mais sério. Porque o versículo 1 diz que as pessoas que estavam ali, eles foram ali para ouvir Jesus. Ou seja, para aprender com Jesus. Jesus, a gente sabe, ele tinha esse costume de ir aonde ele estava, na sinagoga, nas ruas, em todos os lugares, ele se reunia com as pessoas para ensinar, no monte, à beira do mar, ele sempre estava ensinando as pessoas, e aquelas pessoas que o seguiam consideravam Jesus um rabi, ou um rabino, ou um mestre, né? E essa era uma posição formal em Israel, né? Então, eles viam Jesus como se fosse um mestre. Então, reconhecendo Jesus como um mestre, essas pessoas foram na casa de Jesus para aprender com ele. Isso fazia daquele jantar um jantar cerimonial, um jantar religioso e espiritual. As pessoas se assentavam, e eu lembro quando eu falei da parábola dos dois devedores, como tinha todo o ritual, a mesa era baixa e comprida, e o anfitrião ou o mestre se assentava na cabeceira da mesa, e todos os convidados sentavam no chão, com o cotovelo
esquerdo reclinado sobre a mesa, né? O direito ficava para comer, as pernas para trás e o corpo voltado para o anfitrião, no sentido de estar prestando atenção naquilo que ele vai ensinar. Então, quando todos estavam sentados, começava o debate teológico, né? O rabi, então, ia ensinar para todo mundo a lei de Deus, a palavra do Senhor, e as portas da casa eram abertas para que a cidade pudesse entrar na casa do anfitrião e aprender com o debate. Então, era como se fosse um culto, um momento de estudo bíblico, como a gente está vivendo agora, mas cercado de rituais de purificação. Tudo num jantar como este expunha as pessoas a riscos potenciais de contaminação. Então, rigorosos protocolos de purificação do corpo, do alimento, dos convidados, de tudo, eram executados para garantir que tudo ali estava puro e apto para Deus, porque era considerado que aquela reunião era de fato um culto que deveria ser aceito pelo Deus Altíssimo. Então, a presença de qualquer coisa impura numa reunião como essa, num jantar formal como este, quando a palavra de Deus ia ser ensinado, que seja um alimento, que fosse um objeto, e principalmente se fosse uma pessoa, era considerado uma grave afronta para o anfitrião, para os convidados e principalmente para Deus. E os fariseus e escribas eram extremamente rigorosos e melindrosos com todas essas regras de purificação, de pureza ritual e essas coisas, então. Então, a gente já entende o contexto em que nasceu essa parábola. Ou, melhor, a gente entende parte desse contexto. Porque tem um outro pedaço. Porque o versículo 1 diz que as pessoas que estavam assentadas com Jesus nesse jantar tão importante, tão íntimo e tão formal e tão espiritual, que onde se prezava pelos mínimos detalhes da lei, não da lei bíblica, mas da lei rabínica, os convidados que Jesus chama para sua casa eram publicanos e pecadores. A palavra pecador aqui, ela se refere, era a maneira que os fariseus se referiam às pessoas que não tinham nenhum zelo pela lei de Deus. Eram não gentios, mas judeus que não eram afeitos à religião. Não é? Então, eles eram profundamente desprezados pelos judeus, pelos fariseus, né? Como um povo impuro, um povo idólatra, um povo pecador, alguém que era totalmente inapto para a presença do Senhor. E publicano era pior ainda, porque os publicanos eram coletores de impostos a serviço de Roma. Eles eram judeus que trabalhavam para Roma cobrando imposto dos judeus. E os judeus têm essa questão de nacionalidade muito acirrada, porque também a terra dos judeus também é considerada uma coisa espiritual, né? A terra que Deus nos deu. Não é? E todo gentio era considerado impuro. Então, os publicanos trabalhavam para os gentios impuros, cobrando imposto dos judeus, tirando do seu povo para dar para os romanos. E o pior, eles faziam tudo isso e ainda roubavam, tanto os romanos como roubavam também os judeus. Então, essa dupla, publicanos e pecadores, essas expressões representavam os pecadores mais abjetos da sociedade da época. Agora sim você entende o cenário, né? Você imagina como isso foi agressivo para os judeus, para os fariseus e os publicanos e os escribas que estavam ali. Um jantar formal, um momento de culto, a palavra de Deus seria ensinada por alguém que era reconhecido em toda a região como um rabino, como um rabi, um mestre, e estava todo mundo reunido ali, e na mesa, sentado à mesa, compartilhando da comunhão do anfitrião, estavam publicanos e pecadores. E Jesus certamente
como mandava a lei, ele cumpre todo o protocolo de um bom anfitrião. Ele recebe as pessoas, esses pecadores à porta, ele beija o rosto deles, ele abençoa essas pessoas, dizendo que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, e vai abençoando, e chega e parte o pão, dizendo: o meu coração está aberto para você. Cara, os judeus, os fariseus e escribas ficaram profundamente escandalizados com o que aconteceu. Eles não se aproximavam de pecadores. E principalmente numa cerimônia tão importante como essa. Eles não conseguiam ter um afeto sequer, nenhum tipo de afeto por esse tipo de pessoas. Eles diziam que essas pessoas só existiam para ser combustível no inferno, que essas pessoas deveriam morrer para que diminuísse o número de ímpios no mundo. Eles sentiam asco, nojo, ódio dessas pessoas. A presença dessas pessoas era ofensa para eles. Eles tinham prazer em dizer como que Deus iria castigar esses pecadores. É por isso que o versículo 2 diz que eles começaram a murmurar contra Jesus. A Nova Versão Internacional dizem que eles criticaram Jesus. Eu fico imaginando esse momento quando os pecadores, esses publicanos e pecadores entram na casa de Jesus e é recebido tão calorosamente por Jesus, e Jesus lava os pés dele, e Jesus recebe essas pessoas com o coração tão aberto, e eles sentam à mesa. Eu fico imaginando os fariseus e os escribas apontando o dedo para Jesus e apontando o dedo para os pecadores, dizendo: como assim? Como ele se atreve, como Jesus pode permitir que essas pessoas entrem e contaminem o jantar, contaminem a nós que estamos aqui, contaminem a si mesmo e contaminem esse culto que nós prestamos a Deus? Como esses pecadores se atrevem a estar ao nosso meio? Provavelmente eles estavam tentando expulsar aqueles pecadores dali. Eles queriam condená-los ao inferno. E você pode imaginar que a celeuma foi grande. E é nesse contexto, e é em resposta a esse escândalo dos judeus, dos fariseus, é que Jesus conta a parábola da ovelha perdida. É para responder a essa questão. É para responder: Jesus estava certo ou estava errado em receber esses pecadores e comer com eles, e abrir o seu coração para eles, e amá-los como pessoa íntima dele? Por que Jesus estava fazendo isso? O que movia, o que motivava Jesus a se abrir de maneira tão escancarada para pessoas tão vis e, de fato, pecadores? Qual o propósito de Jesus em recebê-los? O que a atitude de Jesus dizia a respeito a respeito dos pecadores? O que a atitude de Jesus dizia a respeito sobre os fariseus? Ou dizia a respeito dos fariseus? O que Jesus estava dizendo sobre a religião ao receber aqueles pecadores? O que Jesus está dizendo para nós ao receber esses pecadores? Esse é o centro da parábola. Por isso é importante a gente entender isso que aconteceu antes. Esse contexto obriga ou é um ponto de partida de Jesus para que ele pudesse, então, contar essa parábola, e agora vai trazer uma lição muito séria para aqueles fariseus, para aqueles escribas, e lição muito séria para nós. Certo? E só para a gente antecipar um pouquinho o que vai falar na próxima semana, as refeições, não apenas essa, mas todas as refeições que Jesus fez com publicanos e pecadores, com meretrizes e outras pessoas assim, eram expressões da sua missão e da sua mensagem. Era a pregação do reino e do evangelho de maneira prática e vívida. E, de certa forma, é até mesmo uma antecipação da celebração do banquete final dos últimos tempos, lá de Apocalipse, capítulo 19.
é uma figura antecipada daquele momento em que todos nós estaremos reunidos para as bodas do Cordeiro. Então, Jesus ali, assentado com prostitutas, com pecadores, com publicanos. É essa a figura e a imagem que Jesus quer trazer para nosso coração e para nossa mente. Então, antes da gente entrar na parábola, que é algo que nós não vamos fazer hoje, eu queria encerrar meditando juntos a respeito da nossa igreja, hoje, à luz dessa igreja dos tempos de Jesus. Né? O que a atitude desses fariseus fala a respeito da nossa igreja hoje e como isso reflete em nós. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que pensar, eu queria chamar a atenção dos irmãos para a gente pensar. Existe alguma semelhança entre nós, hoje, e esses fariseus? Uma outra pergunta. Por que que as pessoas que se aproximavam de Jesus naqueles dias, hoje se afastam da igreja? Eles amavam estar com Cristo, mas eles não gostam de estar na igreja. Será que nós olhamos para os pecadores com um olhar de reprovação ou de superioridade moral e espiritual? Será que nós nos associamos a essas pessoas com um coração tão aberto como nós nos associamos aos nossos irmãos em Cristo no contexto da religião? A igreja hoje é voltada para os membros, como se fosse um clube, ou ela é voltada para os de fora? Será que nós parecemos mais com os fariseus ou parecemos mais com Jesus? Essas não são perguntas para serem respondidas sem um exame profundo da alma. Porque se você perguntasse isso para os fariseus, eles se julgariam corretos na maneira como ele agiu com Jesus e com os publicanos e pecadores. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Quem pode me falar a respeito disso? Em que nós nos assemelhamos hoje com os fariseus? Será que a gente está mais parecido com fariseus ou com os publicanos? Um de cada vez. Marcelo, Sim. é claro, nós parecemos mais com os fariseus. A maioria das igrejas são assim. A gente fica lá no nosso grupinho, no nosso culto, todos os domingos, e na nossa escola dominical, e nem queremos saber o que está lá fora. Se tem alguém precisando, quem é aquele, mas para apontar o erro dos outros, aqui, ó, A gente isso é é bom geral. nisso, né? Hã? Nisso a gente é bom, né? Nisso a gente é bom. É. Todas as igrejas. Quem mais? Pastor, Sim, Claudinha. eu também concordo com a ideia que a maioria, né, de nós, da igreja hoje, a gente vive mais como publicano e fariseus do que como cristão, né? E eu vejo uma outra maneira também que a igreja, ela encara os pecadores. A gente faz uma certa ação de pecado, de tolerância a determinados pecados e outros não. Este pecado aqui é imperdoável. Então, a gente rejeita esse tipo de pecado, naturalmente rejeita o pecador. E aqueles pecados que a gente acha que é comum, né? Que não faz tanto mal, não diz respeito a mim, né? Então, a gente tem uma certa tolerância. Então, somos fariseus e publicanos, porque eles também tinham seus pecados, mas
como santos, eles achavam que eram santos, né? Eles não reconheciam os próprios pecados. Então, eu vejo na igreja, né, em todas as igrejas, essa semelhança. A igreja está em pecado, né, mas o pecado está encoberto muitas vezes, então, e ela se acha santa. E quando aquele pecador, que é a cidade sabe do pecado dele, ela rejeita. Ela até deixa entrar na igreja, mas ela não acolhe. Ele pode ir à igreja todos os domingos, mas ela não tem acolhimento da igreja. Então, assim, há muito tempo que às vezes eu comento com uma e outra irmã a respeito desse procedimento das igrejas e a gente vê que não muda nada. A gente continua esse mesmo procedimento, a mesma falta de amor cristão mesmo, né? Porque aquele pecado que todo mundo conhece, a gente evita aquele pecado. É uma questão a nossa... porque não é só uma questão de atitude, são atitudes que são consequências de um pensamento e de um estado do coração, né? Nós nos julgamos moralmente melhores do que aquelas pessoas que estão fora da igreja, certo? Daquelas pessoas que não frequentam a igreja, que não fizeram pública profissão de fé, daquelas pessoas que não se adequam ao quadrado da religião, ou seja, elas não frequentam a igreja, não se vestem como nós, não conhecem as doutrinas e a teologia que a gente conhece, né? Então, a gente se julga superior, moralmente superior a essas pessoas. Então, o próprio olhar, mesmo que seja um olhar disfarçado, mas ainda assim é um olhar crítico, é um olhar julgador, é um olhar discriminatório. Como você bem falou, é como se o pecado deles não fossem aceitos, mas o nosso é aceito, não é? Porque o nosso pecado é feito num contexto de religiosidade, né? Como os fariseus faziam, nós nos justificamos pelo fato de sermos crentes, né? E nos julgamos melhores, mesmo que oficialmente nós não nos reconhecemos assim. Nós nunca vamos dizer nós somos melhores que eles. Pelo menos nós presbiterianos aprendemos a não fazer isso, né? Falar nós somos melhores do que ele, mas existe algo dentro de nós que se julga melhor, a ponto da gente olhar para uma pessoa, por exemplo, que nunca frequentou a igreja e que entra dentro da igreja com uma roupa que não é adequada, talvez curta demais ou justa demais, porque é a primeira vez que está vindo na igreja, ou quem sabe essa pessoa saiu de uma balada, está drogada e entrou dentro da igreja, e a gente vai olhar para essa pessoa dizendo como ele teve a coragem de entrar aqui dentro vestido dessa maneira. Vê se isso é lugar para ele estar vestido dessa maneira. Porque ele não se adequou ao nosso formato religioso. E aí a gente começa a afastar as pessoas dizendo, olha, vocês só serão bem aceitos aqui se você for igual a gente. Se o seu cabelo tiver cortado igual o nosso, as roupas suas estiverem no nosso padrão de comportamento, se você souber se comportar dentro da igreja, né? Então, se você se formatar a nossa forma, você será bem aceito entre nós. Se não, é bom que você saia daqui, né? E Marcelo? Sim. E às vezes uma pessoa assim, ela está precisando tanto de um apoio, precisando tanto de uma palavra, precisando tanto de uma amizade sadia, e a gente rejeita. Né? A gente larga de lado, deixa para lá. E a pessoa se decepciona. E é exatamente isso, né? E essa falta de olhar, da necessidade, porque quando a gente olha para essa pessoa, enxergando ela como uma pessoa diferente, portanto, que precisa ser excluída, a gente não consegue se compadecer da necessidade dessa pessoa e perceber o quanto ela precisa. É como os fariseus disseram. Aquelas pessoas pensam, elas foram ali para aprender de Jesus, os pecadores e publicanos.
Mas os fariseus não se compadeceram deles, porque a única coisa que os fariseus conseguiam enxergar é que aquelas pessoas não se adequavam à religião judaica. Então, eles não poderiam estar ali, mesmo que eles quisessem aprender de Jesus. Então, essa é uma postura do coração, não é simplesmente, tipo, vamos fazer uma comissão para receber visitantes, não é uma coisa, uma formalidade, que isso pode ser extremamente discriminatório também. Né? Nós estamos aqui conversando com você porque você é visitante, não é uma questão do coração. Né? Você pode perceber que se a gente fizer uma estatística, na maioria das igrejas, vamos falar no âmbito da igreja presbiteriana, a quantidade de atividades que são feitas na igreja, nós certamente vamos perceber que muito mais da metade, provavelmente 80%, 90% das nossas atividades, dos nossos esforços, do dinheiro gasto na igreja, é voltado para os próprios membros da igreja. A linguagem do culto, geralmente, é voltado para os membros da igreja. Nós usamos jargões religiosos que o não crente não consegue entender. Mas a gente não está preocupado se ele não consegue entender, desde que todos nós entendamos. Então, essa postura, ela é discriminatória. Você pode encontrar essa postura nos fariseus, mas não encontrava essa postura em Jesus. É por isso que os sermões de Jesus não pareciam com os sermões dos fariseus, porque não estava cheio de religiosidade, muito pelo contrário, estava cheio de prática. Ele vai falar um sermão, vai ensinar para as pessoas e diz, um pastor tinha 100 ovelhas. Ele não está citando os rabinos, ele não está citando Calvino, ele não está citando o teólogo fulano de tal, ele não está trazendo uma definição rebuscada disso ou daquilo outro, ele está simplesmente falando uma linguagem que aqueles publicanos e pecadores entenderiam, assim como os fariseus também entenderiam. Porque a visão dele era perceber todos os seres humanos como iguais, independente se é religioso ou não, porque todos nós somos pecadores necessitados da graça. Verdade. Então, a gente tem que perceber que essa parábola que Jesus vai contar não é uma parábola para os fariseus apenas, é uma parábola para nós. Nós costumamos olhar para essa parábola dizendo, olha como Jesus é bom, que cuida de mim, que ele sara as minhas feridas, ele me pega no colo. A gente vai ver que tem isso também, mas essa parábola é um soco na boca do estômago nosso. Jesus está dando um tapa na nossa cara, dizendo, olha direito, perceba as coisas como precisam ser percebidas. É por isso que eu disse que essa parábola ela não é tão fofinha assim como parece. O contexto que gerou essa parábola foi extremamente agressivo ao coração de Jesus. A agressividade dos fariseus e dos publicanos e dos escribas foi agressiva a Jesus. Eles tocaram nos convidados de Jesus. E Jesus agora vai contar uma parábola para colocar esses publicanos, esses fariseus e escribas no lugar onde eles devem estar. Vocês precisam aprender quem está errado aqui. Então, a parábola da ovelha perdida, ela é muito dura. É uma parábola de amor, como eu disse. Mas ela é também muito dura. E só para a gente caminhar, então, para o final, que o tempo já acabou, nós devemos ter cuidado com o que a religião pode fazer com as pessoas. Eu sempre digo isso na igreja. Nós devemos ter cuidado com aquilo que a religião pode fazer com as pessoas. Porque ainda que o conceito de religião, em essência, é uma ligação com Deus, desculpa, engasguei aqui. Na prática, a religião não tem o poder de nos ligar com Deus. O único que nos liga com Deus é o próprio Cristo. A religião não torna ninguém filho de Deus.
Ela não dá a ninguém a herança do Senhor. Então, quando a religião se torna um fim em si mesma, ela serve apenas para satisfazer o ego humano, apenas para fomentar o nosso ódio contra os diferentes, ou, no melhor dos casos, a nossa indiferença com respeito aos diferentes. Ela se torna um instrumento de morte e não de vida. Era assim que se tornou a religião dos fariseus. Instrumento de morte e não de vida. Então, para tornar isso pessoal, cuidado com o que a sua religião pode fazer com você. Cuidado que a sua religião pode matar a sua espiritualidade, quando ela se torna um fim em si mesma. Ela pode matar a sua sensibilidade, ela pode matar a sua compaixão, o seu amor pelos pecadores. E se tornar um instrumento de morte, de separação, de julgamento. E assim tem sido para a maioria dos cristãos. Isso acontece, queridos. A religião se torna um instrumento de morte, de separação, de crítica, de condenação, quando a nossa religiosidade nos mantém ligados sempre à terra e nunca aos céus. Quando a nossa religiosidade nos mantém presos aos ritos religiosos, como se isso bastasse para o céu. Quando a nossa religiosidade satisfaz o nosso coração e não o coração de Deus. Quando a nossa religiosidade entorpece a nossa consciência enquanto nos mantém mergulhados no nosso pecado. Quando a nossa religiosidade aumenta a nossa autoestima, nos faz, ainda que humanos, nos sentir como se fôssemos semideuses ou quase anjos. Nos sentir mais justos que os não religiosos. Isso acontece quando a nossa religiosidade limita o nosso amor apenas aos religiosos, ou aqueles que fazem parte da nossa religião, fazem parte do nosso grupinho, panelinha religiosa. Criamos jargões religiosos, um gueto religioso. Falamos paz do Senhor para os crentes. E os distinguimos das pessoas a quem não damos a paz do Senhor. Um religioso assim não é capaz de amar, pelo menos não é capaz de amar como Cristo. E nunca vai se assentar à mesa com pecadores com o mesmo propósito que Jesus se assentou. Então, se você é um religioso assim, você se escandalizaria com Jesus assim como aqueles fariseus se escandalizaram. E aí a gente precisa aprender com a parábola da ovelha perdida. Mas isso é assunto para a próxima semana. Né? Semana que vem, se Deus quiser, hoje a gente vai ficar apenas no contexto para a gente entender o pano de fundo dessa parábola, de onde ela surge desse contexto, e aí então a gente entende o que Jesus de fato queria ensinar com essa parábola. Amém? Alguém tem alguma coisa para perguntar, para comentar, para concordar, para discordar? Fale agora o cálice para sempre. Se não, obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação de todos. E, se Deus quiser, até domingo. Esse final de semana, nós temos reunião do Sínodo, e vai ser sexta e sábado, então os irmãos estejam orando por essa reunião, alguns assuntos serão tratados, muito importantes, então que estejam orando por todos os pastores e presbíteros que estarão fazendo parte dessa reunião, que vai acontecer em Bom Jesus do Norte. Então vamos orar por ela, ok? Deixa eu desligar aqui.